Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael Silva. Estamos aqui em mais um vídeo e nós vamos falar hoje sobre os dinossauros. Bom, nós temos um problema com a questão dos dinossauros na atualidade, porque a comunidade científica ela não encontra uma resposta adequada, uma resposta apropriada para apresentar para a população, apresentar em seus livros, apresentar em seus artigos sobre o que ocasionou a extinção dos dinossauros. Eu estou reunindo, montando um conteúdo ainda para a gente falar sobre essa questão, mas acredito que a gente pode estar comentando um pouco sobre isso devido ter sido apresentado na Rede Record de televisão, na nova novela Gênesis, uma teoria sobre a possível extinção dos dinossauros. Então acredito que a gente pode estar comentando sobre essa questão importante aqui. Então a comunidade científica ela vai dizer o seguinte: olha, os dinossauros eles existiram há 235 milhões de anos e foram extintos há 65 milhões de anos por um acontecimento catastrófico. Ok, só que antes desse acontecimento catastrófico ter sido aceito como aquele que de fato aconteceu, antes dele ter tido esse protagonismo, ter sido o pivô realmente da extinção dos dinossauros, foram apresentadas inúmeras teorias. Fora aquelas teorias que não têm sentido nenhum, existem pelo menos 4 teorias que foram apresentadas, mas que, ao mesmo tempo que defendia a possível extinção dos dinossauros, também entrava na contramão daquilo que eles defendem no que diz respeito ao modelo da Terra. Então, assim, o modelo que eles estão usando atualmente, o modelo esférico da Terra que eles estão usando atualmente para explicar os acontecimentos da Terra não está batendo. Primeiro, teve uma teoria que afirmou que os dinossauros foram extintos por um superaquecimento. A Terra estava orbitando e o Sol estava se aproximando da Terra. Só que isso ia na contramão da Terra esférica. Sabe por quê? Porque de acordo com o modelo heliocêntrico, o Sol ele não se aproxima da Terra. É isso mesmo. Como é que eles iriam defender uma teoria com que o Sol se aproximava da Terra se o Sol não se move, se o Sol é o centro do universo, se o Sol é o centro, ou pelo menos o centro do sistema solar? Eles discutem entre eles. Onde é que está o Sol? Está no centro da galáxia, está no centro da Via Láctea, está no centro do sistema solar, está no centro do universo. Eles não sabem. Então, assim, essa teoria de que o Sol estava se aproximando da Terra iria na contramão do modelo heliocêntrico, que defende que o Sol é o centro do universo e os demais planetas estão circulando em torno dele. Esse modelo iria defender o principal inimigo do heliocentrismo, que é o geocentrismo, a Terra parada e os demais planetas se aproximando, circulando em torno da Terra, inclusive o Sol. Então, se o Sol estava circulando em torno da Terra, aí sim poderia ter a possibilidade dele se aproximar da Terra, ok? Mas como isso ia na contramão diante daquilo que eles defendiam, eles abandonaram rapidamente essa teoria, essa especulação. Então surgiu outra, a do grande desabamento, desmoronamento colossal da Terra. Ou seja, segundo a ciência convencional, houve um período em que os vulcões começaram a entrar muito em erupção, as placas da Terra começaram a se colidir, as dorsais, as rachaduras começaram a se abrir e começaram a ocorrer muitos tremores, muitos terremotos, muitos desabamentos aconteceram e os dinossauros eles começaram a simplesmente serem soterrados por esses grandes desabamentos que acometeu sobre a Terra. Só que, novamente, o modelo deles, que eles escolheram, o esférico, não ajudou a sustentar essa teoria. Por quê? Porque, caso acontecesse um desabamento colossal, a própria ciência convencional diz que, afirma que se isso acontecesse, teria uma grande possibilidade da Terra ser oca. Opa, não dá certo com o modelo esférico. Porque o modelo esférico deles não apresenta uma Terra oca. Lembrando que a Terra oca também é outra falácia. Ela também é inimiga da Terra esférica. E a Terra oca é pior ainda que a Terra esférica. Então eles viram que, para defender esse grande desabamento, eles teriam que adotar o modelo da Terra oca. Então eles rapidamente, antes de sair nas mídias, eles já
abandonaram essa pesquisa. Só que teve uma terceira teoria. A ciência convencional, eu digo ciência convencional, gente, porque ela convence através de argumentos, teorias, especulações, etc. Certo? Aí a ciência convencional, ela vai dizer o seguinte, olha, a Terra seguindo seu percurso, sua órbita em torno do Sol, houve um tempo que ela se aproximou muito de um grande buraco negro, que tinha pressão, radiação, e esse contato com a Terra fez mal para os seres que predominavam na época, ou seja, que eram os dinossauros. Então os dinossauros morreram por causa de algum efeito, alguma reação que foi causada pela aproximação de um suposto buraco negro. E graças a Deus a ciência nos informou que esse foi o único que aconteceu na história e não vai acontecer mais. Então nós temos a quarta teoria, que é a mais aceita, que um asteroide colidiu com a Terra e subiu uma grande fumaça, uma grande poeira cósmica que impediu que os raios solares entrassem na atmosfera e todos os dinossauros morreram de frio. Então assim, isso ficou aceito. O asteroide destruiu tudo e a fumaça destruiu tudo, menos as outras espécies que iriam evoluir, né? Só que nós temos um problema novamente com essa teoria, sabe por quê? Porque, segundo a ciência convencional, o asteroide que colidiu com a Terra, ele era 70 vezes menor do que a Terra. E assim, deixou só uma cratera de 180 km de diâmetro. Vou explicar. Um corpo celeste, um objeto espacial do tamanho do estado do Acre, colidiu com a Terra e deixou apenas uma cratera, supostamente, né? Colidiu com a Terra e deixou uma cratera de 180 km de diâmetro. Ok, Rafael, o que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso é que também a própria ciência convencional, ela apresentou o seguinte estudo, que se um corpo celeste 120 vezes menor do que a Terra colidisse com a Terra, ia destruir 4.252 quilômetros de diâmetro. Sabe o que significa isso? 1/3 da Terra. Pergunta: como é que um corpo celeste 70 vezes menor do que a Terra vai deixar somente uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro e um corpo celeste 120 vezes menor colidir com a Terra vai deixar basicamente um buraco na Terra? 1/3 da Terra sumiu. Então assim, quanto mais a ciência vai tentando se explicar, ela vai se afundando nas suas próprias explicações. O próprio modelo que ela adotou para explicar os seus acontecimentos, os fenômenos da Terra, está sendo a própria ruína dela. Eu não estou sendo contra a ciência como um todo. Existem áreas, setores da ciência que ajudam muito a sociedade, ajudam muito a população. Entretanto, no que diz respeito à geografia da Terra, no que diz respeito à cosmologia, à cosmogonia e várias outras questões sobre os acontecimentos que envolvem a Terra, o modelo não está ajudando muito. Como será então de fato que os dinossauros morreram? Porque as teorias aqui, as especulações, não estão passando no experimento. Foi buraco negro? Foi asteroide? Foi desabamento? Foi o Sol se aproximando? Então assim, qual o modelo que está certo? Qual a teoria que está correta? Eu não posso acreditar em nenhuma, sabe por quê? Porque o próprio modelo que eles usam para explicar não ajudam. Dizem, opa, não pode ter sido isso não, senão teria sido destruído. Opa, também não pode ter sido buraco negro não, senão não existiria vida, a radiação não iria deixar. O Sol não poderia ter se aproximado não, senão não é o Sol que está no centro, é a Terra. Então tem muitas explicações que a ciência ela não está conseguindo se safar delas. Os dinossauros é uma questão que é sim abordada pelas Escrituras Sagradas. O que você precisa entender é que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. E ela sendo a palavra de Deus, ela possui toda a autoridade, toda a resposta, porque ela é a verdade absoluta. E ela possuindo a verdade absoluta significa que ela é perfeita em todos os caminhos e em todas as respostas, porque ela é inspirada, é infalível e inerrante palavra de Deus. Ela não sofre qualquer contradição, e ela não sofre qualquer influência de teorias, porque ela é a verdade. E quando nós tratamos dos dinossauros, nós vamos obter algumas respostas, mesmo que vagas ao nosso entendimento,
Não porque ela não tenha resposta, porque a nossa capacidade de entender às vezes é limitada. O Senhor Jesus disse isso aos apóstolos: olha, eu ainda vos tenho muita coisa a dizer, mas não podeis suportar agora. Então assim, às vezes as Escrituras vai nos dizer algo que nós não podemos suportar. E não é bom forçar o texto, sabe por quê? Porque se forçarmos o texto, nós vamos colocar a nossa imaginação no texto. Ou vamos tentar interpretar o texto baseado em outro contexto, causando uma distorção escriturística e gerando uma heresia. Então, no momento certo, quando estivermos maduros na fé, com entendimento mais estruturado, mais bem estruturado, a própria Escritura Sagrada vai se revelando a nós. A questão dos dinossauros, ela já trata. As Escrituras já falam sobre a questão, lembrando que não existia termo dinossauro. Ah, Rafael, como a Bíblia Sagrada ela fala de dinossauro, se eu não encontro a palavra dinossauro na Bíblia? É claro, a palavra dinossauro só foi inventada em 1800 e alguns quebrados. Então assim, significa lagarto gigante, lagarto terrível. Você não vai encontrar a palavra dinossauro, que surgiu cerca de 250 anos atrás, em um livro antigo, certo? Você vai encontrar nos livros de história, certo? Em livros de ciências, porque são livros modernos. E livros modernos trazem palavras modernas. Mas, na maioria das vezes, as questões modernas não estão muito ligadas à realidade. Sabe por quê? Porque são baseadas em modelos e teorias. Ok? Este foi um vídeo para a gente conversar um pouco. Por quê? Porque eu estou reunindo um material para a gente conversar sobre os dinossauros. E assim, na novela da Record, nós vimos que foi apresentada uma teoria sobre uma suposta destruição e extinção dos dinossauros, que foi por causa disso aqui, olha, muito ligado inclusive com a ciência convencional. Olha, tá vendo isso aqui? Passando aqui, olha, aqui também, isso aqui são meteoros. E para a ciência convencional e para a rede Record de televisão, foram os meteoros que destruíram os dinossauros. Então assim, não é tão confiável. Então nós vamos ter que observar na fonte confiável, de fato, o que aconteceu, ok? Bom, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Graça e paz.